Olá pessoal, vamos para a nossa aula complementando sobre materiais e medicamentos lá na negociação contratual. Bom, aqui está a tela do Brasins, a tela do Brasins, do sistema do Brasins, né? Primeiro ponto, vou até abrir aqui um Word para nos ajudar, um bloco de notas, sei lá, abrir um Word aqui para nos ajudar. Primeiro ponto que eu sempre gosto de mencionar em relação a parte de materiais e medicamentos, é que o gestor ele precisa realmente colocar responsabilidade na integração dos setores, faturamento e estoque, né, e farmácia. Não é responsabilidade somente do faturamento fazer a vinculação e cuidar do preço de venda, Brasíndice, Simpro ou tabela própria. Isso é de responsabilidade conjunta. Então a gente pode pensar assim, talvez o seu hospital ele tenha mais de um setor que é responsável sobre a parte de parametrização. Que tenha não somente centralizado. Então o faturamento é responsável em parametrizar tudo que é relacionado ao faturamento. O estoque relacionado a parametrizar tudo que é do estoque. Por aí vai. Pode ser que o seu hospital seja assim. O ideal, o Flávio sempre fala, é que o gestor consiga construir dentro da instituição, né, um personagem, pode ser o profissional da TI ou não, pode ser, aí eu até costumo dizer que preferencialmente quem é que cuida realmente da negociação com as operadoras. Esse profissional que vai fazer todas as parametrizações do sistema. As parametrizações em quê? Qual que é o valor que a operadora está praticando, não só de materiais e medicamentos, mas também dos honorários, igual a gente citou na primeira aula, ou na segunda, se eu não me engano. Teve uma aula sobre esse conteúdo na negociação contratual. Se paga diária de acompanhante, se o acompanhante tem direito à alimentação, qual que é o coeficiente da diária, dos serviços de imagens, qual que é o valor do filme, tudo isso é parâmetro. Uma vez bem feito, eu vou ter o sistema bem parametrizado. Se isso foi feito errado, eu vou ter ali uma brecha muito grande de desperdício. Pode ser aumento de glosa, pode ser realmente um faturamento errôneo, e aí eu ter perda da produção e por aí vai. Então, sim, algumas coisas que são importantes de se analisar sobre materiais e medicamentos. Primeiro quem cuida da parametrização do sistema em relação aos valores de venda. E aí quem cuida, o Flávio reforçando, não é só o faturamento que deve cuidar do valor de venda. Na minha opinião, realmente é um trabalho a ser realizado em conjunto, tanto o pessoal do faturamento como também o pessoal da farmácia. Aqui no Brasil, a gente vê, tem medicação que a descrição, a descrição é lá o nome sal. Quem conhece o nome sal não vai ser o faturamento. Quem conhece o nome sal do produto, o nome genérico, o nome científico é mesmo o farmacêutico. Então ele tem que estar em conjunto. Muitas vezes a coisa se confunde ali, né? Estou falando de medicamento, mas pode ser material e por aí vai. Então acetil, por exemplo. Aí eu tenho dois aqui, esse aqui. Olha a quantidade de laboratório que tem, com valores diferentes. Isso aqui é tudo preço de fábrica. Então, qual é o que a farmácia mais utiliza? Qual que eu vou vincular? Isso tudo é um trabalho em conjunto. Aí o segundo ponto é meu hospital ou a minha instituição. Aí eu perguntando para você, gestor, né? O meu hospital ele tem ali uma pessoa responsável por essas parametrizações? É um responsável, um setor responsável? Imaginando assim, se eu tenho um responsável, meu hospital tem TI atuante. Vou colocar esta pergunta para poder servir de apoio.
Se a TI é atuante, na data é quinzenal que sai a atualização do Brasíndice, a do Simples tem uma periodicidade mensal, então beleza, uma vez por mês a gente vai reunir esse profissional da TI, que talvez é o profissional que mexe com as parametrizações, ou o setor comercial, porque ele é o que cuida ali para poder cobrar da melhor forma possível, conforme foi negociado com a operadora. Quem é que cuida disso? Esse cara mais a farmácia, mais o faturamento. Não necessariamente o coordenador, o gestor do faturamento ou o farmacêutico, pode ser um profissional do setor com apoio, claro, se necessário, do farmacêutico. Aí outra pergunta, essas aqui tem que estar bem definidas lá dentro do nosso contrato, né? O medicamento, para aquele convênio, ele paga genérico ou marca? Se não está definido, olha o nosso problema, se não está definido no contrato, pensem só, esse produto de 20 miligramas, eu tenho ele tanto dessa marca, estou falando só de 20 miligramas, dessa marca, R$17, aqui R$19,37, aqui R$19,57, aqui embaixo R$18,18, qual que eu posso faturar? Se não está definido no contrato se aqui a gente está falando de preço de fábrica, esse aqui não tem preço, tem o preço de venda, mesma coisa, então preço máximo ao consumidor, que é o preço máximo ao consumidor PMC, e o preço de fábrica está aqui também, todos os dois têm grandes variações, de 20 miligramas, esse produto, R$25, 26, aqui embaixo a gente já tem ele, aqui já é outro produto, né? Aquela hora eu olhei o errado, aqui, 23, então, 23 para 25 faz diferente, 23 para 26 faz diferença. Qual que a gente vai vincular? Não é capacidade única, não é responsabilidade única do setor de faturamento. Pode acontecer dele vincular o de R$26 e obter glosa. Pode ser que ele está vinculando o de 23 e está perdendo dinheiro, porque poderia cobrar o outro. Então isso aqui deve estar bem definido lá no nosso contrato. Se ele paga o genérico, se ele paga o de marca ou se ele paga o intermediário. Aí outra coisa o que é de uso restrito hospitalar. Quando a gente tem aqui, tem produtos que são de uso restrito hospitalar. Significa que com PMC, preço máximo ao consumidor, ele é zerado. Ele só tem o preço de fábrica. Então, um produto que é de uso restrito hospitalar, como é que ele está definido hospitalar? Como é que ele está definido no meu contrato? Que ele tem que estar lá com o acréscimo de tal percentual. E aí pode ser, né, uso hospitalar e todos os demais com referência no preço de fábrica. Ok, aí eu tenho que ter isso definido lá. Se eu não tenho definido, volto a dizer, a gente está perdendo dinheiro. Outra situação é como é que eu tenho o item que não é encontrado no Brasíndice ou na Simpra, né? Não é encontrado nas tabelas de referência. Eu preciso ter isso também definido no contrato. Porque se eu não tenho definido no contrato, se eu cobrar um valor, da mesma forma que eu, instituição, posso cobrar qualquer valor, a operadora pode recusar e querer pagar qualquer valor. Então isso tem que estar definido. Como é que isso é definido? Pode ser lá, preço da nota fiscal, mais um acréscimo. Ok. Ou a gente está vivendo um momento que o Brasíndice está perdendo ali muitos laboratórios. Os laboratórios estão deixando de publicar na revista do Brasíndice. Com isso, a gente está perdendo a referência do Brasíndice. E aí tem realmente o operador que fala, pega da última versão que tinha e continua trabalhando com aquela como referência. Pode ser, ou seja, na hora de eu vincular, não tem mais aquele produto, eu vinculo ao último antigo. Estudo, gente, um bom sistema de gestão hospitalar é necessário para nos dar esse apoio. Porque essa regrinha ela é por operadora. Tem a operadora que vai definir a sua regra de um jeito, tem a operadora que vai te entregar a tabela própria dela, já com o Brasíndice referenciado. Tudo isso depende de cada operador. Então, meu sistema
tem que deixar eu vincular, fazer todos esses parâmetros de forma bem independente. A revista, cadê a revista? Tá aqui. A revista, para quem não teve o prazer de conhecer, acredito que todos já devam ter visto, né? Mas acho que deve dar para ver aí, ó. Essa aqui é a revista, ela vem assim, é uma revista mesmo. Eu estou utilizando aqui na tela ela de forma eletrônica, que é essa aqui. Dela que é exportado para poder jogar para dentro do meu sistema de gestão hospitalar. A outra situação é OPME, Hortas e Próteses e Materiais Especiais. Eles precisam efetivamente de uma regrinha bem específica no contrato. Eles não vão ter referência de preço lá no Brasíndice ou na Simpro, e aí tem que estar definido. Não só a questão de valor, que vai ser nota fiscal mais um acréscimo, né, de comercialização, mas também qual é a regra de utilização. Se precisa de guia de autorização prévia, como é que é esse processo. E outra coisa, aí para poder fechar o bloco ali de materiais e medicamentos, é o que é de alto custo. Medicação de alto custo. Que talvez entre mais ou menos na mesma regra da OPME ou não, né? Mas eu tenho que ter específico. Por exemplo, aquela medicação que é usada para infarto, Alteplase, que é um medicamento caro, que tem no pronto atendimento quando o hospital é porta aberta. Então, eu sou porta aberta para uma operadora, isso também acontece para o SUS, né? E aí eu tenho essa medicação, o paciente chegou naquele protocolo, dentro daquele protocolo de infarto, o médico utiliza. Na utilização, falando de operadora, é necessário que depois ele preencha um formulário. Falando da Unimed, por exemplo, ele preenche um formulário de medicação de alto custo, que ele justifica a necessidade de utilização. Preciso ter isso mapeado. Para quê? Integração das áreas. Não só para relacionar, vincular os produtos, mas também para poder, no momento do uso lá na farmácia, a farmácia, doutor, cadê? Né? Primeiro entrega a medicação, porque eu preciso priorizar a assistência, mas na sequência, doutor, cadê o formulário de medicação de alto custo? Bom, isso aí. Eu acho que eu posso parar por aqui, né, falando de materiais e medicamentos. Esses são os itens que a gente pode estar deixando de cuidar na parte contratual, cuidar na parte de parametrização dentro do sistema e com isso ou está elevando as glosas e aí gerando retrabalho, gerando ali uma expectativa de receita que não acontece, ou está faturando abaixo. E com isso a operadora ganhando porque não está bem definido no contrato. É isso aí, gente. Novamente eu volto a falar, tomara que está sendo proveitoso para você esses nossos encontros. Aqui estamos complementando a parte de gestão contratual com as operadoras, falando diretamente de materiais e medicamentos. Forte abraço e até o próximo vídeo.